porque o pecado não terá domínio sobre vós. Então, primeira coisa, quando nós sabemos a quem nós servimos, nós dominamos o pecado. Nós dominamos ele. Ele vem, ele tenta, ele coloca desejos, sentimentos, mas se eu vejo que eu estou caindo, eu digo: Senhor, me ajuda na minha fraqueza. E Deus, vendo a intenção do meu coração, que não é de permanecer olhando para o pecado, dando brecha para o diabo entrar na minha vida, então o Espírito vem e me fortalece. Então eu passo a ter domínio sobre o pecado. Qual é o domínio sobre o pecado, senão o domínio sobre as minhas vontades, sobre os meus sentimentos, sobre os meus desejos? Por que pessoas fazem besteiras? Por que pessoas tomam atitudes precipitadas? Por causa de um sentimento. E a Bíblia diz, um dos dons do Espírito Santo é o domínio próprio. Então, quando eu tenho o Espírito Santo ele me dá o domínio próprio. Ele me dá discernimento. Diante das adversidades, o pecado vem, tenta vir a ira, o diabo tenta colocar em mim uma raiva, um ódio, e eu percebendo que aquilo é uma cilada do diabo para aprisionar a minha alma, para me trocar o meu Senhor, porque é isso que acontece. Quando você faz a vontade do diabo, você deixa de ser o servo de Deus e passa a ser servo do pecado, escravo do diabo, aonde ele passa a dominar a sua vida. Quando que a pessoa não tem autoridade com o diabo e as forças do mal? Quando ela pratica a sua vontade. Tanto é que Jesus, ele diz, quando um espírito maligno, ele sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos e não encontrando repouso, diz, voltarei de onde eu saí. Então veja que uma pessoa chega na igreja, nós chegamos na igreja, nós chegamos carregados de demônios, chegamos cheio de erros, cheio de pecados, cheio de manias desse mundo. E a palavra de Deus nos libertou, a palavra de Deus nos transformou, nos deu discernimento, nos mostrou que Deus pode nos dar uma vida abençoada, uma vida de paz, de alegria nessa terra. Mas quando nós somos libertos pela palavra, o diabo, aquele espírito, aquela legião, aqueles demônios que saíram da nossa vida, eles vão andar por alguns lugares e não encontrando, ele diz, olha, vou voltar para minha casa. Então o diabo sempre vai querer voltar, em algum momento, em alguma oportunidade, ele vai querer voltar para você, ele vai querer voltar para a gente, e se ele encontrar alguma coisa dele lá dentro, ele entra, e a Bíblia diz que ele traz 7 piores, e o estado daquela pessoa é 7 vezes pior do que o primeiro.